Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta no canal do Iniciante em Viagem Astral, transmitindo aqui também pela TV Galáctica e pelo MacTube Cósmico. Então a gente está hoje aqui fazendo um hangout especial, uma apresentação bem legal que a gente separou sobre experiência de quase morte, né? E conforme prometido, estamos com a presença aqui de Leandro MacTube, nosso amigo aqui, que está sempre com a gente aqui no canal. Manda um alô lá, pessoal, Leandro. Boa noite, pessoal. Não estranhem a qualidade do áudio nem do vídeo. É que nós acabamos de descobrir que a internet de dados aqui no Rio de Janeiro está melhor do que a internet cabeada. Eu estou aqui aparelhado de dados, não sei até quando vai seguir, mas agradecer ao Ronaldo pelo convite. Um beijo, um abraço a todos que vão acompanhar o tema de hoje, que é EQM, aqui no Galáctica, lá no MacTube Cósmico e também no canal do Iniciante na Viagem Astral. É isso aí. O pessoal já está começando a chegar aqui, né? A gente falou de começar às 6h30, mas a gente teve a calibragem aqui dos equipamentos, né? E basicamente a gente vai ter uma coisa bastante legal hoje, que a gente vai ficar intercalando, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho, o Leandro vai falar um pouquinho, e a gente tem um PPTzinho aqui, né? Uma apresentação bem simples, que a gente organizou, mas para poder colocar uma sequência aqui nos assuntos, né? Então, assim, a gente tentou separar muito bem aqui. Deixa eu ver, o pessoal está começando a chegar aqui no chat, eu vou dar uma boa noite aqui para eles, né? Então, deixa eu só entrar aqui para começar a dar uma boa noite pro pessoal aqui do chat, que está nos acompanhando aqui no... Você continua me ouvindo, Ronaldo? Continuo te ouvindo, Leandro. Ah, beleza, que eu botei um fone de ouvido agora para abafar, mas ele não tem entrada para microfone. Então tá captando pelo microfone do celular e o resto tá pegando pelo fone. Tá perfeito, então, obrigado. Ah, entendi. Mas o pessoal tá assistindo aqui a gente, tá? Eu tô até separando aqui já o... Ah, entendi. Mas o pessoal tá assistindo aqui a gente, tá? Eu tô até separando aqui já o... Eu abri o bate-papo aqui numa outra janela aqui para não dar retorno também. Aqui, ó. Legal, aqui fechando tudo. Então aqui é o Isaac Skelf, tá aqui, grandes mestres, estou ligado em vocês. Opa, seja bem-vindo. Reg é da paz, é isso aí, da paz. Gabriel Curirim. Ó, o Gabriel Curirim aí tem o nome aí dos personagens do Dragon Ball aí. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui também no Facebook, aqui que a gente está transmitindo, né, em 2 lugares. O Isaac já está cobrando aqui, ó. Ronaldo, como exercitar-se em ambiente e vizinhança barulhenta, né? Cara, vamos depois falar um pouquinho disso aí, viu? Deixa eu também dar um alô para o pessoal do Facebook aqui, né? Porque estamos começando, né? O pessoal está chegando aqui, então vamos dar só mais alguns minutinhos para o pessoal terminar de chegar aqui. Tem alguns que estão pegando um cafezinho, né? Dá tempo de ir no banheiro ainda, pessoal. Dá tempo ainda de ir no banheiro aqui, ó. E aí eu vou tentar orquestrar aqui, né, as duas páginas, né? Tanto onde o pessoal geralmente pergunta também, como aqui no próprio YouTube. Hoje, gente, a dinâmica aqui vai ser bem legal, esse tema. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês nesse exato momento aqui. Então vamos lá. Compartilhando aqui a tela. Que essa informação aqui eu acho que é... Beleza, ó, então 1, 2, 3 e... Compartilhando. Nesse momento agora vocês já não estão vendo mais, né, nem eu nem o Leandro, né? Agora vocês estão vendo aí um pequeno PPT, tá? Que a gente vai tentar seguir ele aqui, tá legal? Então é o seguinte, canal do Messias. Já estou fazendo a experiência há muito tempo e ainda não consegui sair do corpo, né? Vamos falar disso. O Pedro está aqui, grande Pedro, sempre com a gente. Um abraço, Pedro. Bom, agora aqui, gente, o Adriano também está perguntando de livro. Hoje, o nosso foco aqui vai falar sobre EQM, né, experiência de quase morte. Eu e o Leandro passamos a semana toda reunindo conteúdo para passar aqui para vocês, né? E a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, tá?
E no começo aqui, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a definição, né, de EQM, né, que é uma sigla, né, de experiência de quase morte, né. E aí, se você vai buscar de uma forma um pouquinho mais técnica, né, então está sendo classificado dessa forma, hein, ó. Definição. O termo experiência de quase morte refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentes associado às situações de morte iminente. Tá? Então aqui eles estão dizendo que isso aqui é um conjunto de visões e sensações, né? Leandro, você também concorda com essa definição ou você quer acrescentar? Não, concordo, e pelos estudos que nós fizemos essa semana, está ligado sim, diretamente à experiência de extracorpórea, que a gente chama de projeção astral e viagem astral. Porque eu sei que vai acontecer essa pergunta, o pessoal perguntar, pode-se dizer que EQM é a mesma coisa que projeção astral? É a mesma coisa e não é, né, Ronaldo? Porque a projeção astral ela é voluntária toda noite e a EQM é um outro assunto que a gente vai entrar mais à frente, que gera essa projeção totalmente diferente das outras comuns que todos nós temos. É isso aí, Leandro, é isso aí, né? E aí um ponto que eu vejo aqui é o seguinte, né? Essa experiência de quase morte, no meio acadêmico, né, no meio dos médicos, ela geralmente acontece dentro de um acidente, né? A pessoa às vezes tem uma parada cardíaca ali e sofre todas essas sensações e visões da forma que está falando aqui, né? Diferente da projeção astral, que é uma coisa controlada, né? Então nós que somos projetores, por exemplo, a gente executa um grupo de técnicas, né? A gente executa um grupo de técnica e faz essa separação, né? Do corpo espiritual do corpo físico, né? Agora na EQM não, né? É um acidente que aconteceu, certo? Acontece ali um acidente e aí a interface de comunicação, né, do corpo espiritual com o corpo físico, ela acaba ali entrando em defeito, né, falhando, e a pessoa passa ali um tempo, né? Vale lembrar que essas EQMs, né, que a gente vai comentar hoje, ela tem EQMs assim de 2, 3 minutos, né, coisa rápida, e tem EQMs, tá, que é quando a pessoa sofre um coma também, né? Tem algumas pessoas que sofrem um coma e ficam ali mortas, né? 4, 5 dias, e como o cérebro ainda não desligou, os médicos ainda não fazem nada, né? Eles esperam ali, porque para a ciência, né, Leandro, a morte total, ela só é dada quando o cérebro para, né? Então, se o meu coração parar, um membro do meu corpo parar, um pulmão, tá? Mas o meu cérebro tiver em atividade, eles não consideram morte, né? Eles seguram até um certo tempo, né? E assim, eles não têm até hoje assim, um preparo para poder fazer medição da atividade cerebral, que até a questão do suicídio, quando vai fazer aquele suicídio assistido, que se fala, nessa questão da pessoa estar como vegetal, conhecido dessa forma, e quando você falou aí da questão de estar morto, né? Eu pegando aqui alguns casos para poder falar hoje, o recorde de tentativa de ressurreição de um americano chamado Ward Krantz, que ficou morto tecnicamente por mais de 3 horas. Mas mais à frente... 3 horas, Leandro? 3 horas? 3 horas. Se você permitir, eu já conto o caso dele aqui, para o pessoal já ter uma introdução para saber o que é a Leandro, eu acho que vale a pena já você contar esse caso aqui, né? Porque primeiro que é um caso assim atípico, né? Porque ele passou, uma pessoa que passa 3 horas, né? Deve voltar com muita coisa para contar, né? Pode contar o caso, Leandro. E o caso dele foi o que revolucionou os atendimentos de paramédicos nos Estados Unidos, porque eles tinham um padrão, se eu não me engano, de um recorde de 1 hora e 48 minutos de um atendimento, de um afogamento, que a pessoa ficou 1 hora e 48 minutos, não relatado uma experiência de quase morte, mas era o parâmetro para tentativa de ressurreição. E depois desse caso do Ward Krantz, um americano lá de Nevasca, eles mudaram o parâmetro, porque após 3 horas ele voltou à vida. Qual foi o caso do Ward Krantz? Ele é um morador do Alasca, para quem não sabe, Alasca é uma região muito fria, e eles estavam naqueles snowmobiles, né? Ele e os amigos, os equipamentos ficavam na casa dele. Ele e mais 3 amigos pegaram, ele era o menos experiente para guiar o veículo de neve. Para quem não sabe, é como se fosse um esqui de neve. E eles partiram cerca de 8 km da sua casa para fazer um passeio de final de semana.
E quando foi anoitecendo, eles resolveram voltar, porque o tempo estava pior, aconteceu uma nevasca muito forte, e esse Ward Prince acabou se perdendo dos seus amigos. Os amigos, vendo que não tinha mais um farol, no caso o Ward tinha se perdido, voltaram para procurá-lo. O Ward, por sua vez, ele ficou perdido de vez. E como ele era o menos experiente, um dos seus amigos tinha passado por um bolsão de água onde você é igual o carro. Se você tiver nesse equipamento, se você tiver uma poça de água que seja muito profunda ou que possa atingir a parte eletrônica, você não deve desacelerar. Pelo contrário, você ou deve manter a velocidade para ele planar ou acelerar. Ele, na hora que estava chegando na água, ele tentou frear. O que aconteceu? Ele caiu direto na água congelada. A água estava a cerca de menos 10 graus. Não, aliás, menos 1 grau. Estava semi-congelada, né? Porque a temperatura do congelamento da água é 0 grau. Mas estava aquela capa, quando ele bateu com o snowmobile dele, ele afundou automaticamente. Há uma descarga de adrenalina muito forte por autodefesa do seu corpo, as glândulas suprarrenais elas ativam, né, deixando a adrenalina sair, mas isso só serve como uma proteção momentânea, tá? Aí a temperatura da pessoa quando cai em uma situação dessa vai baixando muito e os sangues, né, a parte sanguínea são drenados toda para os músculos, são retirados dos músculos e são passados para todos os seus órgãos. Esse nosso amigo Ward, ele foi perdendo a consciência, cerca de 2 minutos, ele já, teoricamente, pela conta dos médicos, ele já tinha perdido a consciência. Hipotermia, né? Densidade de hipotermia, né? Hipotermia, isso mesmo. E o coração dele parou. Em sequência, automaticamente, meia hora depois dele na água, o seu cérebro também acabou as atividades. Logo que ele se sentiu totalmente morto, ele relembrando, depois tem até, eu estou falando do caso dele, tem esse documentário disponível no YouTube para quem quiser assistir depois do Discovery. Ele relata que quando ele apagou a consciência dele, já não tinha como mais lutar, ele se sentiu muito bem, como se estivesse renascendo. Ele se sentiu melhor até do que quando ele estava antes da experiência. E a questão toda é que os amigos continuaram procurando, e ele ouvia os amigos dele procurando ele, mas assim, ele não conseguia voltar para o corpo. Eles levaram esse rapaz para o hospital, acabaram que acharam, os amigos dele acharam o corpo já boiando, isso já 1 hora depois ele na água, e após muitas tentativas de ressurreição, ele voltou, e assim, o estado do cara era super crítico. Para ter noção, ele não tinha nem condições de tentar fazer um desfibrilamento, nem uma inserção de adrenalina, porque as suas veias já estavam praticamente congeladas. Um dos médicos que assistiram o caso desse rapaz do Alasca falou que nunca viu uma temperatura corporal pós-morte tão baixa quanto o dele, que já estava com o corpo com cerca de 16 graus centígrados, como se estivesse praticamente congelado e entrando em estado de putrefação. Quando ele voltou... quase não tinha condição de voltar mais, né, Leandro? Nenhuma. Era declarado morto. Tanto que após 3 horas... que eles foram usaram uma técnica que é totalmente oposta à que eu vou falar, que é uma das últimas que eu vou comentar aqui, que é até um avanço no atendimento de ressuscitação de pessoas que sofrem algum trauma de parada cardíaca. Foi baseado também no caso dele, mas usado de uma forma ao contrário. E ele, quando voltou, ele relatou nessa primeira experiência, dizendo que quando ele perdeu a consciência, como eu disse, ele viveu um estado de êxtase. E parece, Ronaldo, que cerca de 98% das pessoas que sofrem uma EQM, elas voltam totalmente diferenciadas e a experiência não é traumática. Pelo contrário, é uma experiência que muda a questão moral de 99% das pessoas que passam por uma experiência de quase morte. Ô Leandro, vai ter aqui um próximo PPT que a gente vai falar sobre as fases, né, da EQM e as características, né? E uma delas é o nível de espiritualidade que a pessoa passa a ter, né, depois da experiência, entende? A gente vai chegar nesse ponto aqui, que é um fato, viu, Leandro? As pessoas realmente, elas mudam, tá? Elas mudam mesmo, e a partir de um certo ponto, né, ela passa a crer na imortalidade da alma, de uma certa forma que ela não liga
para mais nada, né? Então, assim, os parentes podem falar alguma coisa, né? Todo mundo pode falar alguma coisa, mas ela sabe, né, que como ela esteve lá do outro lado, né, por um determinado tempo, que aquilo para ela é real e é o que importa, entende? Sim, e a maioria das pessoas, 99, todas essas que eu peguei aqui, que são cerca de 12 casos, lógico, acho que não acredito que vai dar tempo de falar de todos eles, as pessoas relatam que, assim, o que mais impactou foi a reflexão e o valor, as coisas simples da vida. Inclusive, todos os documentários que eu assisti a respeito de EQM, o que as pessoas deixam bem claro que parece que foi algo necessário para suas vidas, que mudaram toda a forma de pensar em relação ao que eles pensavam, questão dos paradigmas existenciais nossos em relação à conquista, a bens materiais, e assim, muitas das vezes, tendo esses bens materiais, isso é muito para os materialistas abrirem mão da espiritualidade. E quando acontece o fato da EQM, o caso da EQM, uma situação dessa, pessoa ela se adentra a alguma filosofia oriental, ela busca a espiritualidade e faz mudar. É uma daquelas questões que eu sempre deixo claro, que às vezes as coisas acontecem aqui na Terra por intermédio do plano espiritual, por um propósito maior que muitas das vezes a gente não aceita, mas a gente vai saber o porquê que a gente não aceita. Eu acredito que seja devido à nossa limitação de consciência, né, Ronaldo? Não, é isso aí, Leandro, é isso aí. Vamos passar aqui para o próximo slide aqui. O pessoal está chegando aqui, né? O pessoal falou que o som está perfeito, viu, Leandro? O feedback do som aqui, o pessoal no chat aqui falou que está muito bom o som. Então a gente pode continuar tranquilamente, né? Então vou passar aqui para o próximo slide, que é um pouco aqui, né, sobre, geralmente, né, toda a área tem alguém que se destaca nessa área, né? Alguém que faz um trabalho, né? Ou é pioneiro, né? No nosso caso aqui, nós temos o Raymond Moody Jr., né? Que foi uma pessoa que contribuiu bastante, né? Contribuiu muito para poder levantar fatos, tá? E tentar provar ali para a sociedade médica, né, sobre o fenômeno. Então, o Raymond, ele é autor de 2 livros, tá? O primeiro é A Vida Depois da Vida, né, um livro que vendeu mais de 8 milhões de cópias, tá? O pessoal, o que acontece? Ele estudou ali cerca de 11 anos as EQMs, e aí ele fez esse livro, né, Vida Depois da Vida, contando, Leandro, vários relatos nesse nível aí que você falou, tá? Então, é um livro dedicado de relatos. Tá? O caso do Dr. Raymond, eu fazendo uma pesquisa aqui também, ele fez um registro oficial de mais de 1000 casos, e depois desse primeiro lançamento do o livro ter tido uma vendagem de 8 milhões de cópias, né, um best-seller desse Dr. Raymond Moody Jr., muitas pessoas que tinham passado pela experiência tiveram coragem de vir a público e relatar. Então, dos 1000 casos referentes que ele fez ao longo, né, que aí tem uma estatística durante 11 anos com mais de 150 casos. Os 150 casos colocados aqui no PTT do que o Ronaldo está colocando é referente aos publicados em seu livro, mas ele tem mais de 1000 pessoas que passaram por suas pesquisas, é uma pessoa que é referência realmente. Se eu não me engano, ele já desencarnou, tá? E ele é co-irmão do projeto do Robert Alan Moore. E o Robert Alan Moore é um pesquisador, acho que é psicoterapeuta ou psicanalista, que trabalhava os fenômenos já da projeção astral. E o Dr. Raymond está ligado à parte dos estudos de EQM, ligado mais à ciência. Os dois se completam. Para quem não conhece, super dupla, né? Isso, porque um está associando o fenômeno da experiência extracorpórea a uma coisa espiritual e o outro está mais para a linha científica. Eu fico com o equilíbrio dos dois e acredito que seja uma coisa só. Leandro, aí o que acontece? O Raymond, né, ele também fez um livro dedicado, né, só tecnicamente falando da EQM, que é esse livro, né, A Luz que Vem do Além, né? Então eu separei aqui esses 2 livros, né, e deixei aqui, Leandro, um fato curioso, tá, sobre o Raymond, que é o seguinte, na época que ele estudava, tá, ele estudava, sabe o quê? Filosofia. Tá? Coloquei um trechinho ali de um livro, onde fala que ele teve um primeiro contato ali, que foi um médico, né, falando da EQM que esse próprio médico teve,
E aí o Raymond, o que aconteceu? Ele começou a perguntar para várias pessoas, né? E ele percebeu que esse caso da EQM, essa experiência, era muito comum entre as pessoas, mas que as pessoas não falavam, né? Geralmente elas guardavam para si, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou e começou, Leandro, saiu da filosofia e foi estudar medicina, né? Ele se tornou médico só para poder entender o fenômeno de uma forma um pouquinho mais técnica, né? E aí ele virou um médico aí conceituado, né? Muito dentro desse meio ele contribuiu bastante, né? Leandro, o pessoal aqui já está começando a fazer algumas perguntas aqui. Eu acho que para a gente não deixar para o final, Leandro, eu vou tentar ir selecionando algumas aqui, tá bom? Manda brasa, manda brasa. E aí a gente já vai respondendo, porque às vezes chega no final o pessoal foi embora e fica sem resposta, né? O Adriano, ele perguntou assim, né? Qual é a diferença da EQM para a viagem astral, né? A sensação é a mesma? Aí, Adriano, a gente tocou um pouco nesse assunto bem no começo, que é o seguinte, né? A EQM, ela provém de um acidente, tudo bem? Então você está andando de carro, você bate o carro, acontece um problema que você está esquiando, você bate a cabeça, né? Então é algo que foi acidental, tudo bem? A experiência, a viagem astral, ela é algo natural nosso, tudo bem? Não é acidental, é algo natural. E você tem a possibilidade de aplicar técnicas para poder fazer essa separação. Porém, você vai ver que no momento da saída, tanto da projeção astral como da EQM, um pouco mais para frente eu vou pôr os sintomas, você vai ver que eles são interligados, eles são muito parecidos, porque é a mesma experiência, só que causada de forma diferente. Uma é involuntário, né, que é o acidente, e outra é feita de forma consciente, tá, Adriano? Então essa é a resposta aí. Se o Leandro quiser complementar alguma coisa. Não, é perfeito, essa é a colocação. Uma é voluntária e a outra é involuntária. As duas costumam ser involuntárias, mas quando você passa a ter noção do fenômeno, um exemplo, uma pessoa que estuda projeção astral e sofre um acidente, ela vai entender o fenômeno melhor do que aquela que não tem noção nenhuma. E assim, é até um estopim para que a pessoa comece a acreditar na vida pós-morte, e tem um dos casos que eu vou contar aqui, que é assim, muito interessante, porque a pessoa que sofreu o acidente, do que eu vou contar mais à frente, ela conseguiu um resgate e eles não conseguem explicar até hoje, mas eu vou deixar mais à frente para a gente falar aqui sobre as fases e características da EQM. Tá. Legal, o pessoal está fazendo outras perguntas aqui, né? E aí o Isaac aqui ele falou, Ronaldo, comente o ocorrido com meu tio, conforme citei anteriormente. Isaac, a gente vai comentar sim, tá, aqui sobre o seu tio. Deixa eu só ver aqui o que você falou aqui, o Isaac. O Isaac está falando que quando o tio dele retornou, né, da experiência, ele retornou falando detalhes de roupas que usavam e tudo foi confirmado, né? Então, dos pontos que a gente vai falar, tá? Tem uma parte aqui de experimentos que fala exatamente isso, tá? Da pessoa no hospital, ela identificar coisas enquanto ela estava na cirurgia, tá? Continuando aqui, então assim, existe também, Leandro, algumas fases, né, que esse pesquisador, né, o Raymond, ele acabou falando assim, poxa, dentre esse grupo de pessoas, ele selecionou 9 características que todas as pessoas que passaram, alguma delas acabou mencionando, né? Então eu vou falar uma por uma aqui, Leandro, e aí se você puder ir comentando, tá bom? Tá ótimo. Então a primeira aqui é a sensação de estar morto, Leandro. Olha que interessante, a pessoa quando está tendo a experiência, ela tem a sensação de estar morto, né? Aí eu me perguntei depois, poxa, mas qual que é essa sensação de estar morto, né? Essa sensação é muito daquela pessoa que tem aquela projeção espontânea pela primeira vez, que ela sofre aquela sensação de estar preso no corpo, e a primeira coisa que passa na cabeça dela é estou morto. Aí, principalmente se ela relaxar e o seu campo espiritual sair, o seu corpo espiritual sair do seu corpo físico, e ela olha para baixo, aquela sensação, para quem é projetor e passou por esse fenômeno, essa é a sensação de estar morto. Sendo que você está passando de uma forma traumática, não voluntária, como a gente citou aqui. Aí a próxima aqui, que é o seguinte, né? O pessoal também falava o seguinte, Leandro, olha que interessante, né? Um momento crítico desse, né, onde está acontecendo um acidente ali com ela relata o seguinte,
que ela teve a sensação de paz e ausência de dor, Leandro. Olha que interessante. Eu tenho uma tese sobre esse segundo item, que é a seguinte: eu acredito que o plano espiritual, pela pessoa estar passando por um ato assim bem traumático, uma situação bem traumática, eles ausentam a pessoa de todo o trauma que o acidente ali na hora pode causar. Diferente dos relatos que a gente já ouviu aí muito de projeção astral de outras pessoas que, quando tiveram uma experiência parecida, viam as pessoas desesperadas fora do corpo e pareciam que estavam sentindo dor por repercussão consciente de ter visto o braço sendo cortado, o corpo sendo incinerado dentro de um automóvel. Mas, assim, ao contrário, nas experiências que eu pesquisei também, essa ausência de dor é muito comum mesmo. Eu acho que é patrocinado pelos mentores. Não tem outra explicação, porque é diferente de tudo que eu já ouvi e presenciei fora do corpo. Entendi, Leandro. É isso aí. Ô, Leandro, eu gostaria só de pedir uma gentileza, ver se é possível. O que acontece? Eu não consegui compartilhar lá no grupo do Mactube Cósmico, né? Porque na hora que eu compartilhei, ele foi para aprovação. Você acha que você consegue aprovar? Eu vou fazer aqui uma manobra bem rápida. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Tá, enquanto você faz aí, Leandro, eu vou tocando aqui, tá bom? Beleza, é rápido. O terceiro item aqui é experiência fora do corpo, né? Então, como o Leandro explicou agora, a pessoa tem isso porque muitas das vezes ela acaba vendo o corpo dela, né? Eu mesmo tenho um amigo da faculdade que, quando ele ficou sabendo que eu tinha um canal e mexia nele, eles falam assim: você mexe com essas coisas, né? Geralmente eles se direcionam pra gente assim, né? Eu vi que você mexe com essas coisas, né? Eu fico perguntando, mas que coisa é essa daí, né, que eu mexo? Mas foi o seguinte: ele pegou e me contou que ele tinha sofrido um acidente de carro, né? E o carro bateu, né? Bateu, e ele se via do outro lado da pista, vendo o carro batido, né? E ele viu até a ambulância chegar, né? Mas aí ele apagou, e quando ele voltou ao normal, ele já estava dentro da ambulância, né? E ele falou assim que isso para ele foi muito contundente, muito realístico, e a partir disso ele teve aquela sensação que a gente vai falar agora, né, de espiritualidade e tudo, mas ele nunca foi atrás, né, porque isso aconteceu só uma vez com ele, não tinha conhecimento, ele não sabia o nome do fenômeno, ele acabou guardando isso para ele, né. E com o tempo, ele vendo nos canais, em revista e tudo, ele foi saber que, na realidade, ele tinha tido uma EQM, né? Então, eu tive a possibilidade um amigo meu, então eu conversei bastante com ele sobre isso, né? E ele se direcionou para mim assim, né? Ronaldo, eu estou sabendo que você mexe com essas coisas, né? Então, o pessoal que vê que a gente trabalha com projeção astral, né? O pessoal eles acham que coloca muito misticismo, né? Mas você vê que não tem muita mística nisso. É uma experiência normal, né? Basta apenas você não ter medo e estudar, né? O quarto item, que é a experiência de estar em um túnel de luz, né? Então, essa experiência do túnel é uma que é falada muito. Eu já ouvi várias teorias do túnel, né? Eu já tive uma experiência de um túnel de luz, só que aí não foi numa EQM, né? Foi numa projeção astral, né? Onde eu estava indo para uma cidade astral, uma cidade da luz e tudo. Só que acontece, se abriu um portal ali na minha frente, né, uma espécie de um túnel de luz muito iluminado, e eu fui para entrar nesse portal. Só que na hora que eu coloquei o pé no negócio, apagou tudo, eu não lembrei mais de nada, né? Mas é muito interessante quando você vê a luz lá no plano astral, tá? Que dá a impressão que a luz lá ela é muito mais forte que aqui, tá? Um pouco mais para frente a gente vai falar que os itens que... Leandro, voltou? Eu estou tentando voltar aqui para o Hangout, mas eu não estou conseguindo visualizar mais a tela. Tá, mas você conseguiu compartilhar no grupo? Consegui, eu só não estou vendo lá no Galáctica. Sendo transmitido ao vivo pelo Galáctica. Tá, eu vou tentar lá, Leandro. Enquanto isso, se você puder falar um pouco aqui, eu estou falando para ele que o pessoal tem geralmente a sensação de estar em um túnel de luz, Leandro. Sim, eu tenho até um relato para falar sobre isso, que eu estava conversando com a Viviane, para quem não sabe, Viviane, minha esposa, que passou por uma cirurgia bem complicada agora no Hospital da Posse, e ela se referiu, quando foi tomar anestesia, a esse túnel de luz.
E ela estava bem consciente, apesar de não poder mais mexer parte do seu corpo, ou o seu corpo todo, estava com a mente consciente, e ela viu esse túnel de luz, e ela relutou para entrar no túnel de luz. Eu perguntei, por que você não foi para o túnel de luz? Porque eu já fiz vídeos aqui falando para as pessoas, porque tem um mito da internet. Deixa eu botar minha câmera aqui para vocês me verem. Não, vocês não vão me ver. Não, tá me vendo sim. Tá te vendo agora, Leandro. Você apareceu e voltou. Leandro, quando a gente está falando, o slide desaparece, tá bom? Beleza. É porque eu não estou no computador, estou perdido fazendo aqui pelo Facebook. Mas enfim, tem um boato aí que se você desencarnar, não é só a experiência de EQM, não. Você de forma alguma deve seguir o túnel de luz. Isso aí é uma coisa que eu acho uma baboseira, porque ali dentro é uma forma de você entrar na roda de Sansara novamente, ficar preso na Matrix dos reptilianos. Eu acho que isso aí é uma viagem na maionese danada. Eu acho que está mais ligado a você desencarnar ou ir para uma outra esfera dimensional ou não. Eu ultimamente, com essas minhas pesquisas, eu tenho ficado mais cético, mais pés no chão. Não tenho viajado um tanto, e eu achei até interessante trazermos esse tema para cá hoje, porque a gente está falando de um estudo científico, tá? A ciência agora já não descarta a existência da alma depois também dos estudos da EQM, da experiência de quase morte, porque eles afirmam que existe algo além, mas eles não sabem afirmar o porquê, e não porque eles não acreditam, mas porque não existe tecnologias para poder fazer uma avaliação de o que está fazendo movimentar. Sabe-se já que não é o cérebro que dá vida ao corpo, e sim uma energia que faz ele ter uma frequência, uma ressonância que faz as atividades neurais serem possíveis ou não. Então, assim, a gente já está mais um passo à frente hoje de descobrirmos que tudo isso que a espiritualidade fala ao longo dos séculos está ligado à ciência também. Quando eu faço essa união do misticismo com a ciência, da espiritualidade com a ciência, não o misticismo, mas a espiritualidade com a ciência, é no contexto de sabermos que tudo é uma coisa só. E está interligado. Então, todos esses também relatos que eu pesquisei, tanto lendo o livro quanto assistindo documentários para fazer o estudo para trazer para vocês aqui hoje, 100% das pessoas ou tentam passar pelo facho de luz, ou visualizam facho de luz, ou interagem até com a própria luz. Tá? Eu também vou citar aqui o caso de uma pessoa que tentou tirar sua própria vida, uma energia luminosa, um facho de luz, conversando com ela mentalmente, fez com que ela não ficasse do lado de lá. Tá? Isso me lembrou muito uma experiência que eu fiz num vídeo de transcomunicação, que é de um médium bem famoso lá da Bahia, onde ele conseguia fazer essa suposta transcomunicação de entes, de pessoas desencarnadas, e eu fiquei com o pé atrás. Eu acho que nós trouxemos isso, Ronaldo, até em um dos vídeos que a gente comentou nosso, que o ser que estava fazendo a transcomunicação, não sei se foi em off que a gente conversou, estava dizendo com uma voz, já estava desencarnado há 16 anos, falando com uma voz assim: venha para cá, Dorinha, eu estou com os mentores. Eu falei, o cara desencarnou há 16 anos. Ele continuou com aquela voz. Aí, além disso, ele falou assim: não demorem em regressar para o lar, venha logo. Tipo assim, tava pedindo para a mulher tirar a vida dela para partir para lá. Eu falei, opa, tem alguma coisa disso aí. E até algum outro relato que eu vou citar aqui à frente, eu fiquei meio temeroso, até dessa benevolência toda das experiências extracorpóreas ou de EQM, porque por mais que as pessoas relatem ser tudo muito bonzinho, eu acho que tem algum caroço nesse angu. Eu sou bem desconfiado de tudo, mas a gente vai falando aí. É isso aí, Leandro. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, Leandro, mas como a gente está com bastantes slides aqui para poder falar, eu vou sorteando algumas perguntas, tá, que tiverem mais dentro aqui do tema, e aí no final a gente tenta fazer um catado aqui geral, né? Perfeito. Lembrando que tempo nós temos, Ronaldo. Eu estou aqui à disposição. Caso você tenha tempo, não, legal, perguntas. Se hoje tiver, por mim, tá? O pessoal do chat quiser que o assunto dure o tempo que for necessário, eu estou à disposição aqui. Não, perfeito. Aí o que acontece aqui? Uma das outras sensações. Ronaldo, rapidinho já volto, hein? Não, perfeito. Uma das outras sensações que foram caracterizadas é a ascensão rápida ao céu, né?
Para quem já trabalha com a projeção astral, sabe que nós temos isso, a gente chama de momento da decolagem, né? Que é quando você está ali deitado, fazendo as técnicas, e de repente você é catapultado, você é lançado para longe, né? Para fora do seu corpo, numa velocidade muito alta, tudo bem? Ou de forma devagar. Lá, eles, como não tinham essa base um pouco mais técnica que nós temos, eles chamavam de ascensão rápida ao céu, né? Mas eu já tive casos aqui que eu contei aqui no canal, onde eu era lançado e não era muito rápido não, às vezes era um pouco mais devagar, e eu ia ouvindo o som da rua. Tá? Então você imagina que o meu corpo astral está passando aqui pela rua, pelas árvores, eu ouvi o som nitidamente. Tá? I'm back. Opa, legal. Eu ouvi o som nitidamente, tudo bem? Então, essa ascensão rápida ao céu, eu faço uma ligação muito forte com a decolagem projetiva. Tá? O próximo item aqui, o Leandro falou já sobre ele, que é a relutância em voltar. Né? Então, assim, às vezes você está numa projeção astral, numa cidade astral tão legal, que às vezes você fica com o pé atrás em querer voltar, né? Porque você chega lá, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aquela sensação de paz, e aí de repente você fala, puxa vida, eu não quero voltar, né? Mas aí o cordão de prata te puxa de volta e você acaba tendo que vir, né? Então muitos têm essa relutância em voltar, né? E aí o Leandro acabou comentando aqui, né, sobre isso, né? Eu estou aqui procurando o caso de um rapaz, que não era nem agora que eu ia falar dele, mas como você tocou nesses sintomas, que foi um desses casos que eu peguei lá dos Estados Unidos, do próprio estudo do Dr. Raymond, onde esse cara foi acertado por um raio, o seu corpo foi jogado a mais de, 20 metros de altura, e nisso, quando ele sentiu aquele impacto, que ele falou que a coluna vertebral dele toda parecia que estava se interligando com o céu e a terra, ele se deslocou do seu corpo, e na hora que ele se deslocou do corpo, ele viu uma entidade muito bonita do lado do seu corpo, e também viu um outro eu dele. E nesse momento que ele viu esse outro eu dele, ele falou assim, eu nunca senti algo dessa forma, eu não quero voltar. E ele ouviu o pessoal falando, não, ele está morto, isso acabou, que não sei o que, e ele ria do pessoal. O nome dele é Sandy Rogers. Não, Sandy Rogers é uma mulher, perdão. Estou pegando o nome dele aqui. Eu falei Sandy, né? A gente vai falando em inglês. Não estou achando o nome dele, mas ele também relutou muito em um dos casos aqui que eu peguei. E aí, Leandro, indo para o último item aqui, né, que é o encontro com o Ser Supremo, né? Então você também tem esse ingrediente aí nos relatos, né, que às vezes você acaba se deparando com o mentor, né? E como a aura do mentor ela é muito iluminada, né, ela é muito brilhante, e a pessoa que está ali sofrendo a EQM, né, ela não tem conhecimento espiritual, ela já chama aquilo de Ser Supremo, né, de Deus, né, de Cristo, né, daquele ser mais sagrado para ela. Mais sagrado que tiver, que ela acredita da religião dela, né? Mas às vezes é apenas um mentor que está ali para dar uma pequena orientação para ela, né? Mas como ela vê toda aquela luz, né, em volta do mentor, ela acaba fazendo isso, né? Uma coisa que eu lembro bem também, Leandro, um relato que eu contei foi de uma vez que eu fui ajudar um casal evangélico, Leandro, né? E a gente entrou, a mulher, a velhinha, né, tinha desencarnado e estava só o velhinho, né? Ela estava deitada na cama e o velhinho estava de pé, né? Projetado ali, fora do corpo inconsciente. Na hora que eu entrei, Leandro, que ele me viu, eu e o mentor, né? Porque eu fui na luz do mentor, né? Porque eu sou desiluminado, né? Então, somos. Então ele viu a luz do mentor, eu estava junto ali, né? Acabei ganhando um crédito. E o cara, o que aconteceu? Eu fui falar com o velhinho, ele achava que eu era Jesus, meu. Ele começou, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Enquanto eu ia falando para ele que eu não era Jesus, o mentor foi indo lá e pegando a velhinha e levando embora, cara. Entendeu? Isso, então, provavelmente, quando ele voltou, né, ele acordou no outro dia e viu a velhinha lá, né, já falecida, né, ele pode ter tido a certeza absoluta que Jesus veio buscar ela, né? Então foi uma forma, uma estratégia aí de dar um conforto para eles, entende? Eu acredito que até outras pessoas, exemplo, se você for da religião africana, você vai ver um orixá,
Se você acredita em extraterrestre, você vai ver extraterrestre. A gente vai citar mais à frente os tipos de seres. Vamos, Ronaldo, tem algum tópico aí? Então, aí, Leandro, o outro tópico aqui que eu ia falar é o seguinte, né? Da seriedade que hoje em dia se vê nas EQMs, e no passado, né, foi feito um levantamento, Leandro, onde mais de 8 milhões de americanos confirmaram ter passado por uma experiência de EQM, né? Então, no livro do Raymond Moody Jr., A Luz que Vem do Além, ele cita essas estatísticas e eu separei algumas delas aqui, bem rapidinho, tá, Leandro? Perfeito. Então, olha só, das pessoas que o doutor entrevistou, 26% relataram a sensação de estar fora do corpo, né? 9% relataram a experiência do túnel. 32% passaram por uma revisão da vida, né, Leandro? Então, essa revisão da vida, uma vez eu ouvi falar, tá, Leandro? Não sei se você também tem alguma informação sobre isso, que a pessoa está morrendo, né? Aí a vida dela passa todinha na frente dela, né? Dos melhores momentos ali, né? Não sei se eu vou falar disso, né, Leandro? Já. Então, e eu ouvi dizer que isso é ela fazendo a leitura do registro acástico, tá? Do tempo que ela ficou na Terra, Leandro. Bem possível que seja. É bem possível, né? Faz sentido, né? 23% sentiram a presença do amor, né? Então você vê que da porcentagem aqui, 32%, quer dizer, a maioria passaram por uma revisão da vida, né? Porque como ela está naquele momento ali de trauma, né? Que ela se vê ali quase morrendo, se bate o que ali, Leandro? Poxa, eu devia ter ficado mais com meus filhos, né? Eu deveria ter trabalhado menos. Não tem uma música lá dos Titãs, né? Devia ter trabalhado menos, não é isso? Não sei se é do Titãs. É do Titãs, acho que é o Acaso. Isso é música, né? Isso é música, Epitáfio, o nome da música. Então, Ronaldo, eu queria trazer um dado dentro do que você está falando aí, que 90% das pessoas que passam por uma parada cardíaca, que é a grande parte da experiência de quase morte, né? Que as pessoas, aliás, vou citar o dado dentro das paradas cardíacas, que são o maior caso de morte ao redor do mundo, 90% dessas pessoas que passam por algum desses traumas vêm a óbito. E os outros 10%, eles fizeram um estudo em cima e cerca de 18% desses 10% que restam passam por essa experiência. Se você pegar esses 8 milhões e dividir por essas questões, pelo menos vamos botar assim, a cada 8 milhões de pessoas que passam por uma experiência de quase morte, 7.200 pessoas lembram de algum fato estranho como esse que nós estamos citando aqui hoje, que seriam comuns para a ciência. É isso aí, Leandro, é isso aí. Aí tem uma outra estatística aqui, né, que aí foi um grupo, eles chamam de grupo controlado, né? Então, dentro do meio científico, quando você quer fazer, você está observando alguma coisa, eles têm um negócio chamado grupo de controle, né, Leandro? Que eles vão separando ali as pessoas e de acordo com as sensações, de acordo com os acontecimentos, eles vão classificando esses grupos, tá? Nesse caso aqui, eles fizeram uma experiência, né? Uma entrevista com 78 pacientes, tá? Desses 78, né, que é a segunda estatística, 92% relataram a sensação de estar morto, que é o que a gente comentou lá no começo. E unanimemente, tá, 100% relataram relutância em retornar, Leandro. O cara não quer voltar, meu. Ninguém quer. É isso mesmo, 100%. Todos eles voltaram por uma questão de dúvida, por não ter conhecimento da espiritualidade, mas se pudessem optar, e lembrando que todos esses, vamos dizer assim, estavam conscientes fora do corpo. E quando eles viram a realidade, eles falaram assim, opa, eu vou voltar para aquele corpo fofucho, gorducho lá embaixo, não vou não. Porque juntamente com essa questão de você ver que há a vida após a morte, a sensação de paz, de espírito, também é relatado por quase todos eles, né, Ronaldo? Então, porque o que acontece, Leandro? A vida toda a pessoa ela esteve ali carregando um fardo pesado, né? Eu digo das dificuldades da vida, né? Das dívidas, do trabalho, né? Das dores do corpo, né? E aí, em um dado momento, ela tem ali uma breve degustação, né? Que é ficar sem tudo isso, né?
esse alívio, então ela vê ali, né? Porque quando você está em corpo astral, você se sente leve, você flutua, né? Você tem a consciência expandida, você enxerga melhor, né? Aí você fala, poxa, eu estou aqui 100%, para que eu quero voltar, né? Então as pessoas aqui, é unânime, né? As pessoas às vezes não querem retornar, né? É interessante. Isso me remeteu até lembrar daquele filme que a gente até comentou em um dos nossos vídeos, que é A Descoberta, onde eu fiquei meio temeroso, né? Para quem não sabe, não sei se você tem o PTT, se está em ordem ou não para colocar. Tá lá no último, mas pode adiantar. Esse filme A Descoberta, ele está disponível no Netflix para quem quiser acessar, um filme bem interessante. É um médico que descobre a vida após a morte, teoricamente, e as pessoas sabendo que depois do desencarne o sofrimento teoricamente acaba, porque você fica preso a uma realidade que está presa ao seu subconsciente. Aquela velha história que você cria o seu céu, você cria o seu inferno, as pessoas começaram a cometer suicídio. Aí desenvolve uma trama toda, que eu não vou dizer, senão vai perder a graça do filme. O spoiler. Assim, o spoiler. Mas eu vou te falar, vou confessar algo aqui no canal do Iniciante. Olha, spoiler vale muito, porque eu assisti esse filme aqui, saindo do tema Guerra Civil. Quando acabou esse filme, aliás, Guerra Infinita, eu parti pro YouTube atrás de spoiler para saber o que vai acontecer no próximo filme. Não sei se você assistiu, Ronaldo. Isso Leandro, eu sou um dos fãs aí dos filmes da Marvel, né? E eu tava lá na estreia, cara. Eu tava na estreia. E aí, né, como já tem 2 semanas aí que lançou o filme, eu achei legal você ter comentado lá, porque muita gente saiu com aquela visão, né? Que o Thanos é do bem, né? Isso, foi até uma questão que foi levantado para mim. Me deu até a vontade de criar um canal falando sobre a parte cinematográfica, né, o estudo das telonas, porque eu também sou um aficionado do cinema, e principalmente essa parte aí de heróis, sempre gostei, e está muito ligado ao que a gente é carente, né, que se tivesse em filmes de Hollywood, diretamente falando também sobre essas questões, de uma forma como, não estou dizendo que não exista filmes, películas dizendo sobre a projeção astral, mas como uma mega produção, como os irmãos russos conseguiram fazer nesse último filme, que assim, está muito ligado também à nossa realidade, de você ser preso àqueles heróis que nós acompanhávamos da telona antigamente, que era aquela coisa mais na Terra, o super-homem é extraterrestre, mas a gente não falava muito dos outros planetas, a questão quântica, multiverso, ressuscitação, poderes, mostrar a grandeza do nosso universo e mostrar como nós somos pequenos. E eu acho que isso está sendo introduzido de uma forma muito inteligente. E até aquelas pessoas que acham que isso é ficção acabam deixando no seu próprio registro dessa encarnação informações para as próximas pessoas que vierem passar por algum projeto planetário de encarnação aqui na Terra posteriormente. Eu acredito que fica tudo registrado em um HD espiritual. E todos nós, como somos pedaços de energia de mônada do todo, toda experiência é válida e que todo mundo que captar coisas boas e inteligentes vai para um determinado local e essa informação fica disponível para todas aquelas pessoas que quiserem se sintonizar com o conhecimento. É isso aí, Leandro, matou a pau aí, é isso aí. Vou passar aqui para o próximo slide. Lembrando que que hoje é dia... Opa, deixa eu ver aqui a data. 12/5. Isso, é 12, né? Amanhã é o Dia das Mães, né? Então mandar um abraço aí para todas as mães aí do Brasil, né? Então, se você estiver do lado da sua mãe aí, abraço e beijo a sua mãe. Né, Helena? Já adiantar aqui o Feliz Dia das Mães, né? E aí, aqui o próximo slide, ele já vai falar o seguinte. Pesquisa de ponta, né, Leandro? Então, o que acontece? Eu procurei algumas coisas, tá? E aí tem essa entidade aqui, né, que é americana, aonde eles fazem o que? Eles fazem um congresso anual, Leandro. Eles fazem um congresso ali anual, passando informações sobre o estudo da EQM, tá? Então eu acabei trazendo aqui as datas dos congressos e aonde aconteceu, né? Então em 2010 foi em Denver, em 2001 em Seattle, né? Aonde eles vão levando nessas cidades, né, várias palestras, preparando o pessoal sobre a EQM e fazendo estudos, né? Esse primeiro doutor aqui, ó, que está na frente aqui, com essa golinha aqui meia azul clara, ele é o doutor Alexandre Eben, né? Que teve aquela EQM, onde ele ficou 7 dias em coma com
com meningite no cérebro, né? Bem pesado, né? E quando ele voltou, ele acabou relatando, né? Qual é o nome do doutor que você falou? Alexander Eben. Ah, certo. É aquele do livro Uma Prova do Céu. Né? Tem até na frente, eu vou falar um pouco sobre ele. Então, temos aí, gente, pessoas engajadas, né? Pessoas sérias estudando o assunto, tá? Se eu passar aqui para o próximo slide, opa. Eu mostro aqui, por exemplo, alguns livros aqui, tem muitos livros aqui americanos aqui, tá? Mas o livro do Dr. Eben é esse aqui, Uma Prova do Céu, que tem a borboletinha aqui, né? Tá? Aí, Leandro, agora voltando aqui para o que você acabou de falar, né? Que é as telonas, né? Então a gente sempre acaba se deparando com filmes, né? Filmes que contam, né? Que trazem uma mensagem, né, sobre espiritualidade ali embutida, né? Então tem uma série agora chamada The O, tá? Que está no Netflix, que é uma série dedicada à experiência de quase morte, né? Contar um pedacinho aqui dela, né? Para quem não assistiu, mas vale bem, né? Vale muito você assistir ela, porque um cientista, né? Ele é financiado pelo governo e ele pega pessoas do mundo inteiro, né? Ele pega a pessoa, leva para um determinado laboratório e passa a estudar o fenômeno de EQM com cada um deles, né? Nessa série. Tá? E aí tem todo um desenrolar, mas o que eu achei show da série, Leandro, sabe o que foi? Tem uma cena, Leandro, que é um dos cientistas falando com um médico, tá? No porão de um hospital, sobre os agravantes, né? E sobre a repercussão que daria se fosse comprovado cientificamente, né, a vida depois da morte, né? E aí tem esse filme aí que é A Descoberta, né, que você comentou bem aí, né? Ele é um filme pesado, né, Leandro? Esse filme A Descoberta, né? É um filme pesado, acho que a classificação dele é até 16 anos. Mas assim, vale a pena você refletir às vezes daquela mesma história que eu coloquei a crítica lá dos fins, justificarem os meios, né? E tem outros filmes que não estão aí nessa sua imagem que o pessoal está acompanhando, que eu vou indicar uma animação para reflexão, que é A Viagem de Chihiro, tá? Que também está ligado ao plano extrafísico. E um dos mais famosos, não sei se você colocou aí, acho que é a versão nova, que é A Linha Mortal, que é aquele filme lá de 1989 ou 90, onde tem não sei se é o Kevin Bacon, Alec Baldwin, vários artistas de renome aí de Hollywood. Tá aqui, Leandro, tá aqui. Fazendo aquele experimento, né, de ressuscitação entre eles. E assim, para você que quer saber mais profundamente da forma ligada à mídia sobre experiência de quase morte, o que poderia ser em questão de consciência, lógico que ali no filme eles ligam até uma questão mais pesada, né? Porque um dos protagonistas do filme começa a usar aquela experiência de uma forma desacerbada. E não é bem assim que acontece, mas assim, ligado ao fenômeno é bem parecido com os casos que estamos trazendo aqui agora. Então, A Descoberta é válido para você pesquisar. Camisa de Força, com aquele ator. É perfeito também esse filme para ligar você assim à realidade. O cara fica preso dentro de aquele lugar onde guarda os caixões, meu Deus. Eu esqueci o nome agora, Ronaldo. Me ajuda aí. Mausoléu? Eu acredito que seja mausoléu, mas assim, não é mausoléu. É onde congela os corpos, bota ali no freezer. Ah, no frigorífico. No frigorífico, os corpos. É um filme que é aquele ator que fez o pianista. Perdoe agora que eu tô sem internet aqui para pegar o nome do ator. É um puta ator, é um cara que já fez Predador. Ele já fez muitos filmes também top aí de Hollywood. E é assim, mais uma dica que eu digo para vocês assistirem, para ter noção do que é a vida após a morte. Além desses que ele está colocando aí, também Camisa de Força. Não, legal. E para finalizar esse slide aqui, né, a gente tem esse Além da Morte, né, que é o mais novo, e ele é a regravação do Linha Mortal, né, que o Leandro citou, né? Então, o que acontece? É um grupo de estudantes, né, de medicina, onde eles têm que criar uma tese, né, ali para poder defender ali a formação deles. E aí eles começam a se colocar como
objetos do experimento, né? Então eles fazem uma parada cardíaca controlada, Leandro, né? E aí eles vão voltando, né? Só que a primeira experiência é muito forte, Leandro, porque eles fazem todo aquele sintoma de viagem astral, né? Mostra a parada cardíaca, aí o corpo dela vai saindo levemente, assim, levemente, ela olha para baixo, Leandro, de repente ela passa assim pela faculdade, aí vai passando pelas salas, subindo, chega lá em cima, ela vê a faculdade do alto, ela olha aquele horizonte, assim, né, tudo lindo, e aí ela sai flutuando pelo meio da cidade, vê um monte de coisa, né? Uma cena muito bonita, essa primeira cena aí desse filme Além da Morte, né? E aí depois ela volta pro corpo e aí começa a se falar do filme, né? Então a primeira é uma projeção astral muito forte que ela tem ali, né? Muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui. A gente vai começar a interagir aqui com o pessoal do... Isso, manda pergunta aí que a gente vai começar a responder agora. Tá. A gente está com cerca de 50 minutos de hangout, fluiu bem os assuntos. E se quiser que eu fale mais algum relato aqui. Tá, eu vou pegar uma perguntinha aqui, tá, Leandro? Beleza. Tem o Ed Sul, tá? Ed Sul, ele tá fazendo uma perguntinha um pouco aqui fora do contexto, mas acho que dá para responder, Leandro. Segura essa aí, assim, Ronaldo, saí 3 vezes em projeção, mas não enxergava nada. Por que isso acontece, Leandro? Isso é bem comum, né? Isso não é EQM, como você disse, mas você está ligado à sua parte energética, está ligado ao seu chakra frontal, que provavelmente não está bem trabalhado, pode estar bloqueado. Então procure aí Ed Sul, fazer trabalhos de desbloqueio energético. Projeção astral é uma coisa que todos fazemos, mas se você quiser dominar o fenômeno, você tem que começar a buscar artifícios para poder lidar de uma forma melhor no plano extrafísico. É imprescindível o trabalho de meditação, limpeza energética, equilíbrio mental, leitura sobre os assuntos, mas também você tem que trabalhar as questões dos vórtices energéticos. Por exemplo, o seu olho no plano espiritual, quando você está fora do seu corpo, ligado pelo cordão de prata, pelo cordão de ouro, quando vai sair em projeção mental, ele está interligado com seus vórtices energéticos. Você saiu com o seu campo energético desequilibrado, isso vai ter repercussão lá no plano astral. Se você tiver com o seu coronário fechado, bloqueado, você vai ter uma repercussão em relação ao acesso de planos maiores, superiores. Se você tiver com o seu emocional também travado, que é o cardíaco, também vai influenciar o plexo solar, para a comunicação, o laríngeo. Todos esses vórtices energéticos são de suma importância para o seu sucesso e visão e interação no plano extrafísico. Então saiu do corpo, está tudo preto, está vendo vulto, faz trabalho, tem muitas técnicas de desbloqueio aqui da parte do chakra frontal na internet disponível aí para você. É isso aí, Leandro, é isso aí. Aí tem uma próxima pergunta aqui, que na realidade foi a primeira de toda aqui do Isaac, Leandro, que ele falou assim, Ronaldo, como exercitar-se em ambiente de vizinhança barulhenta, né? Então parece que lá onde ele mora, lá não é tão simples meditar, né? Então ele está pedindo alguma dica. Você tem alguma dica aí, Leandro? Eu vou dar uma dica do Buda. Não existe o outro, não existe lá fora, não existe vizinhança barulhenta. Entre para dentro de si mesmo e assim, aceita que dói menos, porque eu estou aqui falando com vocês em frente a uma barraca onde os caras estão vendo jogo de futebol, tá xingando aquele negócio, aquela energia tenta bater aqui, volta, e a maioria das vezes que eu vou gravar, para quem me acompanha no meu canal sabe que ou é galinha, ou é vizinho, ou é pai, ou é funkeiro. Eu já gravei com o Ronaldo na casa dele e o cara parou um carro de som com funk proibido. É verdade. A gente estava no meio de um brau ali, então não tem jeito, galera, não tem jeito. Você tem que procurar, sim, existe, assim, vou te dar uma ideia. Se você tiver a possibilidade de ficar num lugar reservado, você faz, vê os horários, que eu acredito que não seja o dia todo, até no banheiro vale. Se você puder só no vaso meditar, medite no vaso. Você pode fazer técnica projetiva até dentro do chuveiro. Não tem problema, numa banheira, no seu trabalho, na hora do descanso. É hora que você se adaptar e você tem que, querendo ou não, caso você queira muito isso que você está dizendo, procurar algum meio para que você tenha capacidade de estudar de uma forma mais equilibrada. Atrapalha? Atrapalha. Mas quando você passa a se doutrinar, você automaticamente
vai se equilibrar a sua existência e é o que você está buscando. É isso aí, Leandro, é isso aí. Aí tem uma pergunta aqui que é uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo ela pode gerar um pouco de polêmica, né? Porque assim, o Adriano pergunta assim, qual é o melhor livro para iniciantes, né? Então assim, tem tanto livro bom que eu acho que indicar um aqui, falar qual é o melhor, acho que é injusto, viu? Eu tenho um. Manda aí. Não vou dizer que é o melhor livro, né? Mas eu digo pela minha experiência de totalmente cru em projeção astral, apesar de já ter passado por uma, que a gente já indicou esse livro também outras vezes aqui juntos, que é o livro Diálogo das Almas, gente. Por que eu indico esse livro sempre? Eu estou até devendo esse livro para o Ronaldo. Eu acredito que na próxima vez eu vou conseguir comprar e levar para ele. Não é tão caro, não. O livro acho que é R$ 6,90 na internet. É da editora, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é do Lei Bianchi, tá? Leonardo Bianchi. Se procurar aqui no Google você vai achar. Diálogo das Almas. E por que eu indico esse livro para iniciante? Porque ele te dá uma noção do que a gente está falando um pouco aqui agora, na questão, principalmente, se você tiver algum paradigma religioso, algum dogma religioso, ou até se você for um ateu, porque o caso do livro se passa dentro de uma história de um ateu que acaba sofrendo uma parada cardíaca e ele vai sair no plano espiritual onde ele vivencia as realidades de cada religião. Então você tem uma EQM, você vai... Então é condizente com agora. Só avisando aqui, Ronaldo, se eu cair, meu pacote de internet chegou a 98%, então não sei se eu vou cair. Tá? Não, Leandro, mas a gente já está aqui com 1 hora e pouco, né? Eu acho que eu vou fazer a ressalva aqui, a gente finaliza, tá, Leandro? E aí a gente marca um outro bate-papo, um outro tema, tá? Para passar por muita coisa, foi pouco. Como eu disse, eu acho que 1 hora vai ser pouco, porque a gente fez só uma pincelada. Eu tenho muita coisa que eu queria falar, tem relação à personalidade de algumas pessoas que sofreram EQM, e os familiares dizerem que assim, poxa, essa pessoa voltou outra, a personalidade mudou, a voz, o jeito, o trejeito, tudo da pessoa. Isso me liga a um estudo também que eu já fiz sobre entrantes, e uma amiga que me deu uma canalização referente a pessoas que estão em coma. O que aconteceria com as pessoas quando estão em coma? Como o plano espiritual trabalha nesses casos de coma, quando muitas das vezes também pode ter algum espírito para encarnar naquele meio período. Entendi. É isso aí, Leandro. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos, né, que participaram aqui com a gente. Ficou essa 1 hora aqui, né? A gente fez um bate-papo aqui descontraído, pegou uma pauta aqui e a gente bateu em cima. Então, eu e o Leandro, sempre que puder, a gente vai tentar fazer um tema e trazer aqui para vocês, tá? E esse tema aqui, por exemplo, da EQN, ele daria um estudo muito mais profundo, né? Daria uma palestra completa aí para se falar disso, né? A gente estava vendo que fosse abordar tudo que eu e ele achou, daria mais de 2 horas aqui só falando sobre isso, né? Então, mandar um abraço aí para todos vocês, agradecer o Leandro aí pelo tempo aí de ter ficado com a gente, né, ter cedido o tempo aí de participar aí do canal. E pessoal, se inscreva aí no canal do Leandro Maktub, do meu canal, e na TV Galáctica, tá? A gente vai passar esse vídeo agora, eu vou subir lá para a TV Galáctica e publicar para o pessoal poder participar, tá bom? Então, um abraço a todos. Valeu, galera, acho que vou cair. Vai cair? Vou cair. Falou, até a próxima.